Meus queridos, abram suas Bíblias, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do versículo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do versículo 7. A minha versão é NVT, é aquela que está projetada ali na parede. Se os irmãos tiverem dificuldade de acompanhar nas suas próprias Bíblias, podem acompanhar por ali. Está escrito: no primeiro dia da semana, nos reunimos com os irmãos de lá para partir do pão. Paulo começou a falar ao povo e, como pretendia embarcar no dia seguinte, continuou até a meia-noite. A sala no andar superior, onde estávamos reunidos, era iluminada por muitas lamparinas. O discurso de Paulo se estendeu por horas, e um jovem chamado Eutico, que estava sentado no parapeito da janela, repitam comigo, estava sentado no parapeito da janela, ficou muito sonolento. Por fim, não precisa repetir mais não. Por fim, adormeceu profundamente. Caiu de uma altura de 3 andares e morreu. Paulo desceu, inclinou-se sobre o jovem e o abraçou. Não se desesperem, disse ele, o rapaz está vivo. Então todos subiram novamente, partiram pão e comeram juntos. Paulo continuou a lhes falar até o amanhecer e depois partiu. Enquanto isso, o jovem foi levado para casa vivo e todos sentiram grande alívio. Feche seus olhos, vamos orar. Supremo Deus, bondoso Pai, eis aqui o momento da ministração, Pai, dessa noite. Essa é a Tua palavra, Pai, o Senhor tem compromisso com a Tua palavra. Que vidas venham ser edificadas, transformadas, Pai, que corações venham ser movidos para princípios que o Senhor deseja estabelecer nessa noite. Pai, que não haja desdém, que não haja desprezo, que não haja frieza espiritual, porque o Senhor, Pai, merece todo nosso temor, nosso respeito, que assim aconteça, em nome de Jesus Cristo. Toda artimanha maligna seja repreendida em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, esse pequeno trecho que eu li com vocês, ele me chama a atenção por 2 motivos. O primeiro, o que é inegável, quando eu li isso a primeira vez, eu falei, rapaz, penso em alguém que gostava de pregar o apóstolo Paulo. Porque, fazendo uma pequena inferência aqui, a gente vê que ele começou a pregar a partir do momento do partir do pão. Provavelmente por volta das 6 da tarde. E quando era meia-noite, aconteceu esse evento do jovem cair do parapeito da janela e morrer. E depois da meia-noite, houve uma cura, o menino foi ressuscitado, ele continuou pregando até 6 horas da manhã. Então, veja bem, não é um culto, não é uma vigília, é uma pregação por volta de entre 6 a 12 horas. Porque em algum momento eles partiram o pão. Então não foi 12 horas completas. Mas pensa num dia você vir na igreja e o pastor Drauzio animar a pregar 12 horas. É normal alguns ficarem sonolentos. Passar a noite inteira ouvindo alguém falando, isso é normal. Mas sabe o que não é normal? Não é normal você ficar de madrugada ouvindo um discurso, sentado no parapeito de uma janela. Isso não é normal. Esse jovem Eutico, ele sentou do 3º andar de uma casa na janela. E estava um clima gostoso para dormir, porque tinha alguém falando por muitas horas e tinha lamparinas na casa, aquela luzinha amarelada, gostosa de dormir, escuro. E aí ele percebeu que começou a ficar sonolento e caiu da janela. Ele não saiu de lá. Ele podia ter ido embora para casa, ele podia ter sentado no fundo e tirado um cochilo, igual eu tenho certeza que alguns vão fazer aqui na vigília. Mas ele permaneceu na janela, caiu e morreu. O que eu quero falar nessa noite com os irmãos é sobre prudência. E como o exemplo desse jovem, esse exemplo de imprudência, ele pode nos ensinar que muitas das vezes a nossa falta de sabedoria, a nossa falta de prudência pode nos levar a danos terríveis, físicos, espirituais, sentimentais, de todo tipo. A prudência pode te levar não só a uma morte física, literal, a falta de prudência, mas uma morte espiritual, porque o limite máximo da pessoa imprudente é ela abandonar Jesus Cristo, ela abandonar a fé ou nunca se converter a Ele verdadeiramente. Mas oportunidades você pode perder de maneira
corriqueira, no dia a dia, você perde oportunidades pela sua falta de prudência. Você briga pela sua falta de prudência. Você sai da graça pela sua falta de prudência. Então, meus queridos, é necessário que a gente entenda isso. E ao longo das últimas semanas, o Senhor tem me ministrado sobre. Porque, pelo senso popular, as pessoas tendem a valorizar a prudência. Todo mundo aqui sabe, foi ensinado que é necessário nós sermos atentos, sábios, perspicazes. Mas todos nós falhamos, deixamos em algum momento desejar nessa área. Alguns mais do que outros, mas todos nós falhamos nisso. Algum tempo atrás, igual eu estou falando, algumas semanas atrás, comecei a sentir uma dor muito forte aqui de lado. Pensa numa dor forte, era no sábado de manhã. Acordei para tomar café com a minha esposa, minha filha. Começou a doer demais de lado aqui, ó. Demais. A ponto de eu não conseguir tomar café, comecei a gritar e gemer de dor. Foi no dia da EBF, o que foi? Cinepoint Kids, né? Foi nesse dia. Eu comecei a gritar de dor lá em casa. Doeu demais, estava com cólica nos rins. Minha esposa veio aqui para a igreja. Eu aproveitei a carona que ela veio para a igreja e fui para o posto de saúde. Fiquei a manhã inteira lá sofrendo e gemendo. O médico me aplicou na veia de pirona, me aplicou uma porção de remédio e nada dava certo. A dor continuava. Ele precisou aplicar em mim, na minha veia, morfina, que é uma droga fortíssima. Os médicos até, eles são receosos a aplicar isso de qualquer maneira. E foi a única maneira da minha dor cessar. E quando o efeito da morfina passava, eu voltava a gemer de dor. Então, que os irmãos entendam a dor que eu passei. Eu vomitei de dor. E o pior, eu estava lá sozinho. A maior parte do tempo eu fiquei lá sozinho. Então eu passei a dor e a vergonha de estar todo vomitado, sem ajuda de ninguém. As pessoas me vendo, gritar e gemer no posto de saúde. Quando a gente se depara com situações como essa, a pessoa normalmente tende a olhar e falar assim: nossa, por que Deus me ajudou? Onde está Deus? Só que eu passei por tudo isso por uma atitude de imprudência da minha parte. O doutor depois, ele me passou um remédio. Eu passei o dia lá, sentindo dores. Até que, enfim, a dor cessou por volta do café da tarde, do horário do café da tarde. Tomei um remedinho, pela graça de Deus, expeli as pedras que estavam no meu rim. E pedra no rim, é muito claro o motivo que me levou a tê-las. Falta de tomar água. Então, aquilo que a Bíblia nos garante sobre a prudência, nos faz evitar situações como essa. Deus sempre esteve ali na palavra dele, eu já li Provérbios algumas vezes, e eu sabia que eu tinha que fazer. Eu sabia que eu deveria tomar água, cuidar do meu corpo, porque senão um grande dano poderia vir sobre mim. E a falta de prudência me trouxe grande dor. Isso me levou a compartilhar essa ministração com os irmãos nessa noite, porque algumas pessoas olham para esse tema, o Henrique vai pregar sobre sabedoria, sobre agir decentemente. Semana passada falou sobre honra, algo mais importante. Meus queridos, a pregação dessa noite é extremamente importante para a sua vida. Tinha um pregador muito famoso, acho que era do século XIX, McShane, se eu não me engano o nome dele. Ele morreu, e antes dele morrer, ele estava no leito de morte. E as últimas palavras dele foram o seguinte: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Matei meu cavalo, já não posso mais levar a minha mensagem. Ele morreu com 29 anos. Quando nós não somos prudentes, nós abortamos processos na nossa vida. Deus tem um plano específico para você. Você não nasceu à toa. Você foi uma criatura desenhada por Jesus para um trabalho dele nessa terra. Seja no seu emprego, seja transformar vidas através do seu labor diário, ou seja um pregador, ou sendo em qualquer área, sendo uma mãe de família. O Senhor te criou para um trabalho específico. E a sua atitude de imprudência pode fazer você morrer mais cedo. Pode fazer você demorar a exercer aquilo que Deus espera de você. Então, meus queridos, atentem-se a isso que eu vou falar nessa noite. Mas o que é prudência? Eu falei tanto essa palavra, estou sendo até prolixo nessa introdução. Mas a prudência o que é? Se você for olhar no Google, no dicionário, vai achar o seguinte: prudência é capacidade de julgar. Capacidade de julgar entre ações virtuosas e maliciosas, e de escolher os meios justos para atingir o bem. É uma virtude que consiste em prever e evitar perigos e em praticar o que é conveniente. Em suma, prudência é você
analisar, olhar, se atentar bem e procurar meios que façam que você adquira o fruto proveitoso, o resultado de bem, não de mal. Prudência é isso. Mas como biblicamente eu posso adquirir tudo isso que eu acabei de anunciar para os irmãos? Eu quero falar 6 questões bíblicas, 6 maneiras bíblicas de nós sermos prudentes e evitarmos o dano. A primeira delas que eu quero falar é temer ao Senhor. Lá em Provérbios capítulo 9, versículo 10, versão NVI, está escrito o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Talvez você pense o seguinte: não, temor ao Senhor, Henrique, essa parte aí, pula para a próxima já, que essa eu já sei. Mas, será que você sabe o que é temer a Deus de fato? Tem alguns jargões na igreja que a gente fala tanto que às vezes perde o valor. Se você falar uma mesma palavra várias vezes, depois tenta na sua casa, escolhe uma palavra e começa a falar várias vezes, ela começa a perder o sentido. A gente fala tanto sobre temor, a gente fala tanto sobre graça, tanto sobre amor, que às vezes a gente fica meio desconexo. O que é isso? O temor, meus queridos, caberia uma pregação só sobre o temor. E eu pretendo um dia pregar sobre o temor, sim, porque é muito importante. Mas o temor, de maneira genérica, é você reconhecer Deus quem é, como Ele é. Em toda a sua supremacia, toda a sua grandiosidade. É dar valor a Ele em todas as suas características e virtudes. Deus é grande, temível, Ele é galardoador, abençoador, gracioso. Ele derrama bênçãos sem fim sobre nós. E será que você reconhece e reverencia Deus em todas as suas virtudes na prática? Veja bem, é falta de temor você tomar atitudes inadequadas com o corpo, igual eu falei. A minha falta de beber água me levou à dor. Isso é uma consequência de um pecado meu. Isso é pecado, meus queridos. Eu não cuidei do meu corpo. Meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu já preguei aqui sobre gula. Os irmãos podem procurar no YouTube, tem uma pregação inteira sobre isso. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós devemos cuidá-lo com zelo e carinho. Quando nós não assim fazemos, estamos pecando contra Deus. Não estamos sendo agradecidos àquilo que Ele nos deu gratuitamente, que é a sua vida, o seu corpo. Às vezes a gente, não, isso é coisa menor, de menos prestígio. Meus queridos, a palavra do Senhor diz que seja o nosso comer ou beber para a glória de Deus. Olha só, seja o nosso comer ou beber para a glória de Deus. O cuidado com o corpo é extremamente relevante. A sua falta de higiene básica, tomar banho, escovar os dentes, pode se tornar pecado. Veja bem, quando eu era adolescente eu entendi isso, graças a Deus. E eu nunca tive uma cárie. Porque eu falava, não vou escovar dente hoje não, meu Deus, nem comi tanto. Só que aí vinha na minha mente o versículo bíblico. Seja o seu comer, o beber para a glória de Deus. O teu corpo é templo do Espírito Santo. Eu falei assim, rapaz, então eu vou lá. Eu levantava, escovava dente sem vontade. E nunca tive uma cárie. Mas às vezes você tem uma cárie, às vezes você tem fungo no corpo por falta de higiene básica. Aí você fala, nossa, isso aconteceu, é normal acontecer, ou por que isso está me acontecendo? Ainda reclama contra Deus quando acontece às vezes. Alguma doença vem sobre você. Se você não cuida do corpo, meu irmão, uma hora ou outra uma doença vai vir sobre você. É inevitável. Se você não se alimenta bem, se você não faz exercício físico, uma hora ou outra uma terrível doença vai vir sobre você. Terrível, de morte. É inevitável. Por isso, não fica culpando Deus ainda quando vier. Ele está te dando uma exortação nessa noite. Arrependa-se desse erro de não temer a Deus e não cuidar do seu próprio corpo. De não ser grato àquilo que você recebeu. Porque quando nós não escovamos o dente, meu irmão, veja bem, até isso, quando a gente não cuida do nosso corpo nos mínimos detalhes, quando nós não somos gratos a Deus pela nossa vida, nós não estamos temendo a Deus. E não é só o nosso corpo não, os nossos bens. Você teme a Deus com os seus bens? Como assim, Henrique? Eu conheci um rapaz que, quando eu morava em Araxá, ele era da nossa igreja, era um colega até bem íntimo, eu ia na casa dele direto, e toda semana, quando eu chegava na casa dele, ele estava com um celular novo. Henrique, é porque ele era rico? Não, ele era até, passava alguma dificuldade financeira. Mas é porque toda vez que o celular dele travava minimamente, ele pegava e tacava na parede, quebrava. O controle da TV demorava a responder, tacava no chão. O eletrodoméstico funcionava, pá, pá, pá. Ele estava sempre quebrando tudo que ele tinha, nada durava.
E ele passava necessidade, ficava sem celular, ficava sem comunicação. E hoje em dia, você viver sem celular, não tem como, irmão. Não tem como, você não é edificado. Hoje em dia, aqui em Paulacante até que não, porque é uma cidade menor, de pessoas mais simples. Mas em grande centro, o pessoal não tem nem mais Bíblia. A Bíblia que eles têm pelo celular. Se você fizer um trem desse no seu celular, você perde até a oportunidade de ler a Bíblia. Trabalho hoje em dia, eu não sei no trabalho de vocês, no meu eu não trabalho sem celular. Se a gente não valoriza aquilo que o Senhor nos dá e trata de maneira decente, tem uma mentalidade errada no meio dos crentes, né? O que é meu, eu faço o que eu quiser. Não é bem assim não, meus queridos. O que é seu, você tem que honrar. As suas posses, elas não são suas, é do Senhor. Tanto é que quando a gente devolve o dízimo, a gente fala, devolveu o dízimo. A gente devolve aquilo que o Senhor nos deu. Se você tem dinheiro, foi porque Deus te deu força a adquirir esse dinheiro. E nós devolvemos o dízimo porque tudo é dele. A nossa vida é dele, os nossos bens são dele. Aquilo que você tem, sua roupa, seu tênis, seus bens na sua casa, são do Senhor Jesus. Então você não pode tratar de qualquer maneira. Isso é falta de temor ao Senhor. Isso é falta de gratidão. Você gostaria de dar um presente para alguém e ver aquela pessoa negligenciando o seu presente? Eu não gostaria. Eu não gostaria nem um pouco. Desprezando aquilo que você deu. O Vitor deu essa camisa ali para o Samuel. Eu tenho certeza que o Vitor fica muito feliz vendo a camisa do Samuel usando essa camisa aí. Muito feliz. Imagina o Vitor dar essa camisa para o Samuel nunca aparecer com ela na igreja. Eu gosto da camisa. Não valeu a pena dar. Com o Senhor é a mesma coisa, meus queridos. Tudo que você tem é dele. Tudo que você tem e possui é do Senhor, não é seu. Por isso tema o Senhor, com os seus bens, com a sua vida, com o seu corpo, em tudo. Segunda maneira de adquirir a prudência: seja atento. Isso daqui é muito importante. Provérbios 14, versículo 15. Está escrito: o inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Eu vou repetir. Mas o homem prudente vê bem onde pisa. Para você adquirir a prudência também, é necessário que você seja atento. Analise bem os ambientes que você está. Observe bem e se transforme conforme o ambiente. Não negue sua essência, não negue a palavra, as verdades bíblicas, mas você não pode se comportar da mesma maneira que age no culto, no trabalho. Você chegar no trabalho falando, né, essas nomenclaturas pentecostais aí, gospel que a gente usa na igreja, o pessoal vai rir de você. Bom dia, varão, tudo na paz do Senhor Jesus Cristo? Tá firme na rocha? Às vezes até fala, meu Deus, o povo vai rir de mim. A gente fala tanto isso na igreja que, se a gente falar no trabalho, as pessoas vão rir de nós. Na escola, acontece de vez em quando. Falava na chamada, respondendo a chamada, você falar aleluia ou amém. Chamar o professor de pastor, o patrão. Às vezes eu já ouvi histórias como essa, e eu devo ter feito também, se bobear. A gente não pode agir dessa maneira, porque senão as pessoas vão se fechar, vão até zombar de nós. A gente tem que adaptar a nossa linguagem ao ambiente que nós estamos, para que as pessoas se voltem o coração delas ao nosso, para que a gente tenha alguma oportunidade que surgir, pregar o evangelho a elas. Nós temos que nos portar conforme a necessidade, o terreno que você pisa. Meus queridos, você não pisaria, é o exemplo que Salomão dá aqui, ó, terreno onde pisa. Você não pisaria com o seu tênis mais novo, mais limpo, branquinho, no barro, na lama. Você não pisaria. Você não pisaria descalço no asfalto quente. Você colocaria um chinelo. E você também não iria no casamento com um chinelo ou com uma botina para andar na lama. Você iria com o seu tênis novo, branquinho. Por isso que nós temos que nos adaptar. Nós temos que agir conforme a necessidade. Então, isso não é só para ambientes, mas é para pessoas. Tem pessoas que são maduras, tem pessoas que não são maduras. Da igreja e fora da igreja. Por exemplo, na igreja, pegaria muito mal se o pastor faltasse um culto porque está chovendo. Pegaria muito mal, a não ser que fosse uma grande tempestade, acontecesse alguma coisa com o carro dele, alguma coisa assim. Mas de maneira geral, está chovendo, o pastor não veio no culto. Pegaria muito mal, por quê? Ele é alguém de alta maturidade. Mas o novo convertido, faltar o culto que está chovendo, é completamente entendível. Deveria ser, pelo menos. A gente não pode esperar que o novo convertido se porte como um pastor, como alguém maduro na fé. Ele ainda não tem toda aquela coragem de alguém maduro na fé. É um processo. A gente não pode exigir das pessoas aquilo que elas não têm capacidade de oferecer ainda.
Não pode. Eu lembro que em determinado lugar eu era líder de jovem, e aí eu ia marcar um culto de jovem, mas aí eu cancelei, porque estava chovendo forte, e os jovens moravam longe e tal. Aí um jovem mandou lá no grupo do WhatsApp nosso: mas que isso, crente falta culto por causa de chuva? Aí eu expliquei para ele exatamente isso que eu falei para vocês. Tem várias pessoas em nosso meio. Tem pessoas que atravessam o meio mundo. Os meninos do Garapa aí, quando eles ainda não tinham a van, né, o ônibus que vai buscar eles lá no Garapa, eles vinham a pé. Tem gente que faz isso, que é corajoso, que ama o Senhor, que a paixão está lá em cima. Mas tem gente que está tão fraco espiritualmente, está indo na igreja pela graça. Se você não facilitar a ida dele, qualquer coisinha é empecilho. Então, meus queridos, não podemos ser pedra de tropeço para as pessoas. Nós temos que ajudá-las. Inclusive carnalidade alheia. Meus queridos, a gente tem que tolerar a carnalidade. Eu não estou falando para tolerar o pecado. Veja bem, não se tolera o pecado. Mas a gente tolera as pessoas e nas suas carnalidades. Por exemplo, se alguém que eu julgo maduro na fé vem falar mal de outra pessoa para mim, pecado é maledicência. Eu vou exortar a pessoa. Não fale mal, isso é maledicência. Agora chega um novo convertido, alguém que não tem tanta maturidade, falando mal de alguém para mim, sabe o que eu vou fazer? Vou tentar desviar o assunto. Eu não vou falar, isso aí é pecado, você está vacilando demais, Jesus está triste com você. Fere a pessoa. É para ferir? Não é. Mas tem gente que se fere com isso. Então eu vou usar de sabedoria, eu vou aplicar, eu vou analisar o terreno e vou pisar de chinelo no asfalto quente. Os irmãos estão entendendo? Isso é prudência, porque uma atitude dessa mata pessoas. Eu tenho certeza que você não quer matar ninguém espiritualmente. Pelo contrário, você quer trazer pessoas. Então, meu irmão, haja com prudência. Analise bem, observe as pessoas com quem você se relaciona. Não fale difícil. Se você é alguém muito eloquente, tem uma linguagem sublime, não fale dessa maneira com gente simples da roça. E se você é da roça, procure falar de maneira mais formal e coloquial possível, com pessoas de alto gabarito, né? Senão as pessoas não vão te ouvir. Analise bem onde você está pisando. E para isso, meus queridos, para que você coloque em prática essas verdades que eu acabo de enunciar, você tem que olhar. Rick, é verdade, o que você falou faz sentido mesmo. Mas será que você observa as pessoas? Você repara nas pessoas? Será que você se porta com zelo? Irmão, você é atento? Você é atento? Não sei não, Henrique. Como que eu faço para saber se sou atento? Uma dica. Você perde muito fácil suas coisas? Se você perde muito fácil as coisas, estou sempre perdendo uma chapa, estou sempre perdendo o celular, estou sempre perdendo meu chapéu, estou sempre perdendo minhas calças. As calças não, né? Misericórdia. Estou sempre perdendo alguma coisa. Meu irmão, você é desatento. Então, uma coisa que você tem que trabalhar, uma coisa que você tem que focar e fazer com zelo. Henrique, mas como assim? Arrumar minha estante lá da minha casa para não perder nenhum livro? E isso é motivo de pregação no culto de domingo? Sim, meus queridos. Porque tudo que nós temos que fazer, Colossenses 3:23 fala isso. Não faça a homens, mas ao Senhor. Tudo, meus queridos, você varra a casa para a glória de Deus. Por quê? Mas parece algo pequeno. Por que Deus exigiria algo assim? Se você perde alguma coisa na sua casa, que é do seu cônjuge, por exemplo, gera briga. Será que Deus está na briga do casal? Claro que não, Ele quer paz em casa. Se você perde um documento importante, e aí surge uma oportunidade de emprego, você perde o emprego. Será que Deus quer que você perca emprego? Por isso, meus irmãos, sejam atentos, observem bem. Saibam exatamente onde vocês estão colocando as coisas. Olhem, analise o ambiente. Toda vez que você chegar num ambiente, olha bem. Quando eu estou andando na rua assim, eu fico olhando qual casa eu posso pular se vier um cachorro me atacar. Eu fico olhando. Você é paranoico, talvez um pouquinho. Mas eu tenho que ser prudente. Lá no meu serviço, eu estou saindo do serviço mesmo, vou falar. Eu tenho um pedaço de pau do meu lado ali, escondido atrás do armário. Se vier alguém me atacar, eu pego o pau e tum na cabeça. Eu ando com o canivete no bolso, em todo lugar, estou com ele agora aqui. Por quê? Eu tento ser prudente. Eu não sei que mal pode vir sobre mim. Eu analiso os ambientes para evitar o mal, para proteger minha vida, da minha esposa, da minha filha e de quem estiver do meu lado. É assim que nós devemos agir e nos portar, meus queridos. Terceira
maneira de adquirirmos prudência à luz da palavra do nosso Senhor Jesus. Provérbios 19, 20. Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Conselhos. Você escuta conselhos? Para você adquirir prudência, uma das maneiras mais rápidas é essa: ouvir conselhos. Mas veja bem, não é só ouvir, é procurar a pessoa, perguntar para a pessoa, escutar de verdade e aplicar na prática. Porque tem gente que é extremamente soberba, orgulhosa. Ninguém fala como eu devo viver minha vida. Quem é essa pessoa para dizer o que eu devo fazer, deixar de fazer? Meu irmão, vou falar uma coisa que é bíblica aqui. Sempre escute conselhos, sempre. Mas Henrique, não é sempre não, é a maioria das vezes. Não, sempre. Até de gente louca. Sabe por quê? Porque no mínimo você aprende. Eu não vou ser louco igual esse cara aí. Então sempre, não negue, meus queridos, conselho, meus queridos. A Bíblia diz o seguinte: analise tudo e retenha o que é bom. Então, a pessoa é mais inexperiente que eu. E daí? Ela tem algo para te ensinar. Eu sempre aprendo com os adolescentes alguma coisa. Sempre aprendo. Não seja orgulhoso, escute os mais jovens. Escute aqueles que você julga inferiores a você. Porque todo mundo tem algo a nos ensinar, algo a nos edificar. Sempre. Então, por isso, procure. Qual foi a última vez que você procurou alguém para pedir uma ajuda? Para pedir uma resposta? Um conselho? Qual foi a última vez que você mandou um zap, pastor? Pastor, estou lendo a Bíblia aqui, esse versículo não estou entendendo. Pode mandar para mim também, se eu souber, eu ajudo. Qual foi a última vez que você fez isso? Pastor, nossa, aconteceu isso no meu trabalho, aconteceu isso na minha casa, andei na rua, vi isso. O senhor me explica, o que eu devo fazer? O que eu faria nessa situação? Qual foi a última vez, meu irmão? A maneira mais rápida de adquirir prudência é você ouvindo de alguém que tem experiência para te passar. Mais rápida. Então, procure. Depois, se por acaso a pessoa for falar com você, mesmo você não procurando, ou procurando, escute. Do início ao fim, como eu falei, e retenha o que é bom. Escute tudo. Porque tem gente que não gosta de conselho, e quando alguém vai aconselhá-lo, não, isso aí eu sei. Meu irmão, escute com atenção, isso é soberba. Isso é pecado. Se você fala, isso eu sei, você é soberbo. Por mais que você saiba, é sempre bom relembrar, porque a gente esquece de coisas básicas e elementares. É por isso que todo culto a gente fala sobre dízimo. Tenho certeza que todo mundo sabe sobre dízimo e oferta, mas todo culto a gente está falando. Todo culto a gente tenta lembrar os irmãos sobre a graça e o amor de Jesus. Todo mundo sabe sobre o amor e a graça de Jesus, mas a gente tem que estar sempre falando. Então, escute tudo e aplique. Pastor me deu um conselho assim top, supimpa. Nossa, explodiu minha mente. E aí, fica nisso? Aplique agora. Procure, escute e aplique, para que você seja prudente. Quarta maneira de adquirir prudência. Esse é muito importante, também um dos maiores desafios dos crentes, das pessoas de maneira geral. Pense antes de falar. Se você pensar antes de falar, meu irmão, meio caminho você já andou para ser prudente. Provérbios 21, 23 está escrito da seguinte maneira: quem é cuidadoso com o que fala, evita muito sofrimento. Um defeito gigantesco no nosso meio, entre homens e mulheres, mais na vida das mulheres. A gente tem que pensar muito bem antes de falar. A gente tem que analisar 3 coisas antes de falar qualquer coisa, meus queridos. Primeiro, vai edificar? Aquilo que eu vou dizer vai gerar algo de positivo na vida da pessoa? Vai gerar algo de positivo em vidas alheias? Vai construir ou vai derrubar? Vai abraçar ou vai espalhar? Você tem que pensar nisso antes de falar, meu irmão. Mas Henrique, é uma conversa à toa, assim, tomando um cafezinho na minha casa, eu tenho que pensar nisso antes de falar? Sim. Veja bem, se você está no relacionamento com alguém, tomando um cafezinho, se você fala de assuntos triviais, isso está edificando, porque está construindo um relacionamento. Agora, se você fala de questões mais incisivas, que afetam a moral, o caráter, aí você tem que tomar mais atenção ainda. Se isso vai de fato edificar, se a pessoa está pronta para ouvir aquilo,
se ela vai te ouvir. É a segunda etapa. Primeiro, vai edificar. Segundo, a pessoa vai me ouvir? Porque tem gente que é extremamente fechada. E por mais que você tenha um conceito de sabedoria excelente para dar, por mais que você tenha coisas muito importantes para falar, por mais que a sua opinião seja legal de ouvir, as pessoas ao seu redor estão querendo ela. Porque se não quiser, é jogar pérola aos porcos. O Senhor Jesus falou isso e deixou muito claro. É tolice. Jesus falou, Jesus mandou, não fale com pessoas que não querem te ouvir. É mandamento do Senhor Jesus, é jogar pérola aos porcos. Então, primeiro, vai edificar. Segundo, a pessoa vai me ouvir. E terceiro, é tempo. Porque às vezes vai edificar, a pessoa vai te ouvir, ela está sedenta, mas não é tempo. Ou seja, ela não está preparada mentalmente, naquela ocasião, para ouvir aquilo. Infelizmente, ela vai ter que passar por um momento de tribulação, ou por um momento de maturação, para poder compreender essas verdades. Então, analise essas três coisas, para que você evite muito sofrimento, é o que o versículo diz. As maiores discussões, brigas, intrigas, facções que surgem na igreja, surgem na sua casa, surgem no trabalho, surgem na rua, surgem na política, é por causa de discussão, por causa de troca de palavras. Tudo começa assim, a maioria começa assim. Pensa na crise que você passou no seu casamento, pensa na crise que você passou com seu pai, com o seu filho, com o seu patrão. A maioria delas não foi por ações, foi por coisas que foram ditas. Se você tivesse pensado bem, se ia edificar, se a pessoa ia te ouvir, se era tempo, evitaria toda essa desgraça, toda essa provação que você passou. Seja prudente nessa área, meus queridos. Não fale demais. Sabia que Provérbios tem muitos conselhos sobre isso? De maneira geral, a maneira que Salomão nos dirige a evitar problemas em relação à língua é a seguinte: cale a boca. É melhor permanecer em silêncio. Se você não tem nada bom para falar, permaneça em silêncio. Permaneça em silêncio, meus queridos. Aquele que permanece em silêncio se passa por sábio. Henrique, eu não tenho muita sabedoria. Permaneça em silêncio. É um provérbio bíblico. As pessoas vão te achar sábio se você é muito quietinho. Então, permaneça em silêncio, você vai evitar muita confusão. Pense bem antes de agir, antes de falar e de agir. E de agir também, eu não falei de agir. Antes de tomar uma decisão, planifique bem, planeje bem. Tem um general, Dwight Eisenhower, ele foi o general dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Ele falava o seguinte, que o que ganha uma guerra, o que ganha uma batalha, não é o plano, mas é a planificação do plano. É pensar muito bem no plano. É gastar tempo analisando. Montar o plano e exercer. Então, meus irmãos, você tem uma decisão importante. Onde eu vou trabalhar? Onde eu vou estudar? Vou casar com essa pessoa ou não? Vou ter um filho ou não? Pense bem, analise bem, procure respostas na Bíblia em primeiro lugar. Procure, igual a gente tem falado, de conselhos, instruções, veja sinais, faça provas antes de tomar decisões. Olha essa frase aqui, meus queridos, presta atenção nessa frase. Não tome decisões permanentes em momentos de sentimentos transitórios. Estou na emoção ali, nossa, estou doido para comprar tal coisa, nossa, está barato, vai lá e compra. Aí você compra, quem já aconteceu isso? Aí você compra, usa uma vez ou outra e depois nunca mais usa. Comigo já aconteceu isso. Gastei um dinheiro ali que eu poderia ter investido em coisas mais úteis. Não tome decisões permanentes. Na hora da raiva, meu irmão, cale a boca, saia do ambiente, respire, ore em línguas. Não tome decisões, não fale. A pessoa te ofendeu, não retruque na hora. Sentimentos transitórios machucam, destroem. Pense bem antes de agir. Engula o seu ego, porque isso vai te causar sofrimento. Quinta maneira de adquirir prudência, já estamos encerrando, fiquem tranquilos. Aprenda com os erros. Você já parou para pensar por que a Bíblia contou, descreve, prescreve essa ocasião de Paulo em Troade, a morte e a ressurreição desse menino? Henrique, é porque Deus queria, o apóstolo Lucas queria mostrar para a gente que Deus cura. Muito bem, verdade, queria mostrar que Deus cura, até ressuscita mortos. Mas ele não poderia simplesmente dizer que durante uma reunião
alguém morreu e Paulo orou e ressuscitou? Porque ele contou com tantos detalhes, que a pessoa está no terceiro andar, com lamparina acesa, sonolento, meia-noite, não caiu, ressuscitou, levantou e todo mundo ficou aliviado. Tem um motivo. Já parou para pensar? Porque na Bíblia, todos os heróis da fé, todos os personagens bíblicos, todos eles, a Bíblia fala dos erros deles, dos pecados deles. É para a gente aprender com esses erros. Nada está à toa na palavra do Senhor. Por isso, meus queridos, para você ser prudente, atente-se bem para a vida das pessoas, para a vida dos personagens bíblicos, para não copiar os erros, os pecados, os vacilos. Atente-se bem. Você olha, analisa. Eu estou sempre analisando. Veja bem, tem duas maneiras de julgar. Uma é o julgamento de análise. Você vai analisar os frutos. Jesus fala isso. Analise os frutos. Com os frutos vocês os reconhecerão. Falando dos falsos profetas. Então analise. Como que eu vou saber que fulano é uma boa pessoa ou não para me relacionar com ela? Analise as atitudes dela, a fala dela, como ela se porta, como ela trata os outros. E aí você vai saber se é uma pessoa boa ou ruim. Mas o que eu faço com essa análise? Meu irmão, você toma atitudes para você. Tudo que você vê de ruim nos outros, você não condena os outros. Você toma atitudes para você. Aquela pessoa pecou, aquilo é pecado, então eu vou tomar muito cuidado para não vacilar da mesma maneira. Quando a gente vê escândalos, tal pastor de tal igreja bateu na esposa, adulterou, não sei o quê, você não tem que ficar, nossa, meu Deus, olha por que ele fez isso, mas também, né, mas não sei o quê. Não, você fala, rapaz, podia ser eu tenho que tomar cuidado, em ser mais amoroso que minha esposa, em vigiar com mulheres ou homens alheios. Todos os erros das pessoas, não aplique a outros. Isso não se torne fofoca ou maledicência. Meu irmão, olhe e tema. Quando você vê alguma pessoa, nossa, ela não falou, ela tomou tal atitude ao falar em público. Eu não vou tomar essa atitude. A pessoa comprou isso e errou naquilo. Não vou fazer igual. Então analise bem, não para condenar, mas para você aprender. E misericórdia, aprenda com seus erros também, seus próprios. Quando a Bíblia nos diz que os nossos pecados o Senhor jogou no mar do esquecimento, e é verdade, isso não quer dizer que nós temos que esquecer dos nossos pecados. Como assim? Quando você deitar a cabeça no colchão para dormir hoje à noite e ver pensamentos, 23 de janeiro de 2018 você pecou de tal maneira. Isso é Satanás. Repreenda em nome do Senhor Jesus, ore em línguas, repreenda. Isso não provém do Senhor, porque os nossos pecados foram cancelados. O Senhor não lembra mais deles, se esqueceu. Você é uma nova criatura, é santo, santificado. Agora, isso não quer dizer que nós devemos apagar o nosso passado. O nosso passado, meus queridos, serve de aviso a nós mesmos, que nós não podemos cometer os mesmos erros, porque nós sofremos muito por causa desses erros. Nós não podemos esquecer como era estar longe de Cristo. Nós não podemos esquecer como era estar no lamaçal do pecado, preso a vícios. Não podemos esquecer das intrigas, das oposições, das discussões, para que a gente não repita esses erros. Não se esqueça do seu passado, meus irmãos. Que ele não seja um peso para você, porque esse peso não existe mais. Foi removido graças a Jesus Cristo. Amém? Amém? Não lembre do seu passado com peso, mas lembre do seu passado, para não voltar a cometer esses erros. Sexta e última maneira de adquirir prudência. Essa daqui é a mais simples, e por vezes é a que passa mais batido por nós. Talvez eu falei algumas coisas aqui que você fala, Henrique, essa aí eu vacilo. Não, mas nessa aí eu não vacilo não. Nessa aí eu sou bem prudente. Mas nessa daqui é a mais simples. E talvez que as pessoas mais negligenciam. Os crentes, eu estou falando dos crentes que leem a Bíblia. Sabe por quê? Tiago 1,5. Eu quero que os irmãos abram aí. Pode botar no telão. Eu quero que os irmãos prestem atenção nessa palavra. É uma promessa de Deus para nós. Como adquirir prudência. Olha só. A maneira mais simples de adquirir prudência. Quem abrir na Bíblia aí, abre aí. Abre aí que eu quero que todo mundo leia bem. Tiago 1,5 está escrito o seguinte: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Repitam, peça a Deus. Que a todos dá livremente. Fala que a todos dá livremente, repita.
de boa vontade, e lhe será concedido. Meus queridos, olha essa promessa. Você tem falta de sabedoria? Você é imprudente? Você vacila em muitas dessas questões, desses subtópicos que eu elenquei nessa noite? Então, simplesmente clame a Jesus. Peça a Deus. Deus não é um Senhor rabugento, sentado no trono, com raio na mão, esperando jogar esse raio na cabeça daquele que erra. Pelo contrário, Ele é um Deus amoroso, de braços abertos, só esperando uma atitude de proatividade sua em relação a princípios que Ele estabeleceu. Se você pede, se você busca, você recebe, você encontra. Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá livremente, de boa vontade, e será concedida. É uma promessa. Você pode falar: Senhor, aqui está escrito na tua palavra, que se eu pedir sabedoria, eu receberei. Me dê sabedoria, Pai, me dê sabedoria. O Senhor te dará sabedoria, não só a prudência, mas tudo que vem junto com a sabedoria, que são muitas delícias, porque o nosso Senhor nos ama, o nosso Senhor se importa conosco. O nosso Senhor é o maior exemplo de prudência. Tudo que Ele fez com extrema prudência. Tudo que Ele fez por amor a nós. Amém, meus queridos? Levante-se e vamos orar. Feche seus olhos. Senhor Jesus, estamos aqui nessa noite, falando contigo, Pai. Ó Senhor Jesus, e nós reconhecemos que nós somos pecadores. Reconhecemos que o Senhor é um Deus severo. Reconhecemos, Pai, que o Senhor não tolera o pecado. Reconhecemos, Senhor, que os nossos erros têm consequências. E é por isso, Pai, que nós desejamos sermos prudentes, sermos sábios, para não tropeçarmos. E nós só conseguiríamos isso, Pai. A única maneira de adquirirmos prudência de verdade, de fato, é se o Senhor Espírito Santo estiver conosco. Pela nossa sabedoria, por filosofia humana, nada poderemos conseguir, nada poderemos adquirir, Pai. Não é uma ministração, não é uma palestra, não é uma palavra que nos transforma, mas é o Espírito Santo de Deus que pode nos dar a prudência e a sabedoria. E por isso, Pai, nós pedimos a Ti, conforme a Tua palavra, está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 5, nos dê sabedoria. Senhor, meus irmãos estão pedindo agora sabedoria, e conforme a Tua palavra, Pai, eu creio que eles receberão, porque o Senhor prometeu, o Senhor não é homem para que minta. Pai, nós Te agradecemos, porque o Senhor nos deu sabedoria, Jesus. Agradecemos, Pai, porque, Pai, éramos tortos, falhos, imprudentes, tolos, ignorantes, mas a Tua sabedoria nos encontrou. O Senhor nos encontrou e nos abraçou. O Senhor nos amou. O Senhor se importa conosco e não deseja que nós soframos dano, e não deseja, Pai, que nós caiamos da fé. O Senhor não deseja que a gente perca oportunidades, que a gente sofra dor, que a gente sofra de doença, Pai. É por isso que o Senhor nos exorta e nos ensina nessa noite a adquirirmos sabedoria, a adquirirmos prudência, Pai. Por isso, Senhor, nos ajude a Te temer, a valorizar nosso corpo, a valorizar os bens que o Senhor nos deu. Senhor, nos ajude a sermos atentos, Pai, a analisarmos os ambientes, a nos portarmos de maneira adequada em cada ocasião. Por favor, Senhor, nos ajude a escutar conselhos, procurar e ouvir de boa vontade. Senhor, nos ajude a pensar bem antes de falar e de agir. Nos ajude, Senhor, a aprender com os erros das pessoas, os erros dos homens de Deus e os nossos próprios. É por isso, Pai, que nós oramos e agradecemos, porque sabemos que o Senhor nos escuta e acata, Pai, essa solicitação nossa, porque o Senhor é um bom Pai e o Senhor promete isso. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Pai. Amém.